por conta da exiguidade do tempo, então a gente naturalmente não tem como ler tudo. Mas eu vou fazer a leitura da conclusão e vou brevemente, presidente, falar um pouco sobre os encaminhamentos que nós consignamos no relatório, que eu julgo que é uma parte muito importante do relatório. O relatório, ele tem, para além dos indiciamentos, é uma peça que precisa demarcar um tempo da história, né, que é exatamente com o processo legislativo, a apuração, né, o aprimoramento, eu diria assim, do processo legislativo. Vamos então aqui seguir as conclusões. O 8 de janeiro não poderá ser esquecido para que jamais se repita, mas há de sempre ser lembrado, por outro lado, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Resistência, resiliência e solidariedade ficaram estampadas na Praça dos Três Poderes. Fala da ministra Rosa Weber, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, na sua sessão de despedida do Supremo Tribunal Federal. Esta comissão parlamentar mista de inquérito chega ao fim de seus trabalhos com uma conclusão inquietante. O 8 de janeiro ainda não terminou. A crise da democracia, assinalada no capítulo 3 deste relatório, está ainda de pé. Embora as instituições democráticas brasileiras tenham sobrevivido às tentativas de ruptura de ordem constitucional que se desenvolveram antes, ao longo e após o processo eleitoral de 22, as ameaças ainda pairam no ar. As milícias digitais continuam ativas e operantes. Fazem da retórica do ódio o seu meio e das fake news o seu objeto. Continuam os linchamentos virtuais, a criminalização da política, a multiplicação dos falsos especialistas, a circulação irrestrita de mentiras e teorias conspiratórias, a dissonância cognitiva. Parcelas importantes das forças de segurança pública persistem capturadas pelo bolsonarismo. Estão voltadas não para a solução pacífica dos conflitos, mas para a não aceitação de adversários. Produzem mais medo do que segurança. Afirmam-se pela força bruta e não pela atividade da inteligência. Setores das Forças Armadas continuam a flertar com o autoritarismo. Acolhem e recompensam os que pregam a supressão do Estado democrático de direito. Apelam à disciplina e à hierarquia, mais do que à coragem e ao valor. Defendem não o Brasil de todos os brasileiros, mas seu projeto exclusivista de nação. O desmantelamento do controle das armas e munições é uma herança que levaremos ainda algum tempo para superar. O governo de Bolsonaro logrou convencer milhões de brasileiros que a violência se combate com violência, que o aumento da criminalidade se resolve a bala, que a melhor defesa para um cidadão comum é uma arma municiada e engatilhada, pronta para voltar-se contra o próprio atirador. O projeto de destruição, de desregulamentação, de corrosão institucional levado a cabo por Jair Bolsonaro em seu governo é preciso que reconheçamos, muito bem sucedido na segurança pública, como na saúde, no meio ambiente, na educação e na diplomacia, assim também como na política, em se tratando de política armamentista. Esse relatório procurou demonstrar e detalhar o quanto esse processo de destruição tinha por objetivo a conservação do poder. As agressões à justiça eleitoral por meio do discurso contínuo contra as armas eletrônicas foram pensadas desde o início como instrumento de manipulação das massas e de golpe preventivo. Os ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal buscaram todo o tempo fragilizar os sistemas de controle de constitucionalidade e de defesa da democracia. As investidas contra a imprensa eram dedicadas a desviar a atenção dos reais problemas do Brasil, a calar os críticos, a sufocar as muitas denúncias de corrupção e de irregularidade. A captura ideológica de parte das forças de segurança
teve por objetivo sempre a sua conivência, ou quando menos a sua neutralidade, diante dos abusos de autoridade e desvios de finalidade. A cooptação de integrantes das Forças Armadas, seja por meio da militarização da administração pública, seja por concessão de benefícios e vantagens exclusivos, jamais buscou o interesse do país. O desvirtuamento do órgão central de inteligência foi estratégia deliberada de escamoteamento, quando não tentativa capciosa de reimplantação de um novo SNI, Serviço Nacional de Informação, comprometido com o projeto de consolidação do poder. Tudo isso analisamos e demonstramos no capítulo 4. Ainda assim, Jair Bolsonaro perdeu as eleições. O plano inicial de tomar o poder por dentro fracassou. Não foi suficiente para manter as instituições sob ataque contínuo. Não bastou cooptar e capturar os braços armados do Estado. Não adiantou manipular as massas, difamar os adversários, mentir deslavadamente, enxovalhar a imprensa. Não funcionou distribuir créditos, vantagens e benefícios às vésperas das eleições. Não deu certo tumultuar e tentar obstruir o processo eleitoral. No fim, faltaram-lhes os votos. Sobrou-lhes a solidez das instituições democráticas, obstáculos intransponíveis. A cada ameaça, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral responderam com coragem, com altivez, com seu compromisso inafastável na defesa da democracia. A cada denúncia, acompanharam o devido processo legal. A cada mentira, refutaram com fatos e dados. Na noite do próprio dia 30 de outubro, os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados cerraram fileiras e reconheceram, de pronto, a lisura das eleições, a legitimidade do pleito, a vitória do candidato escolhido pela maioria. Não houve dúvida, não houve erro. O resultado era claro, límpido, íntegro. A transparência e a correção das eleições foram afirmadas e confirmadas de forma taxativa e vigorosa pelo Poder Legislativo. Sem votos, sem razão e sem hombridade, Jair Bolsonaro, ele mesmo reconhece, e aqui o demonstramos, buscou alternativas. Tentou anular o pleito, não funcionou. Tentou decretar intervenção no TSE, não teve o apoio de que precisava, embora os mais fiéis sempre estivessem dispostos a tudo e a qualquer preço. Estimulou o caos social para que conseguisse declarar o estado de sítio. Do ódio por tantos anos plantado, colheu bloqueios em estradas e rodovias e acampamentos em frente a instalações militares. Seu silêncio e sua ambiguidade, seus prepostos insuflaram as manifestações, mas também não deu certo. Contou com a radicalização do movimento, com o exército próprio de seguidores armados, mas os terroristas, felizmente, não alcançaram o seu intento. E aqui, inclusive, foram indiciados. Fracassadas todas as tentativas, não teve alternativa. Deixou o poder, não teve a dignidade de transmitir a faixa e fugiu. Sabia que tinha ido longe demais e que a troca do governo, todos os desvios, todos os ilícitos, todos os lixos escondidos sob o tapete deveriam e viriam à tona. Ainda estão vindo. Para não ser punido, restava-lhes, como a todos os líderes demagógicos e populistas, uma última chance, um levante popular. Uma insurreição que deixasse os poderes constituídos de joelhos. Uma rebelião que enfraquecesse o governo, que apenas começasse e que espalhasse o caos. Um processo anárquico que disseminasse o medo e que inspirasse aos setores mais moderados da sociedade o desejo da contemporização. Seria este o caminho da anistia e da reabilitação popular. Produzir a desordem para vender a conciliação, ao preço dos indultos e das graças constitucionais. Jair Bolsonaro usou seus seguidores para escapar aos próprios crimes. Para cada um que nele participaram, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Eles queriam tomar o poder. Eles acreditavam nesta possibilidade. Eles o diziam abertamente em voz alta, nas redes sociais e em cada faixa ostentada na frente do quartel-general do Exército. A invasão e a depredação dos prédios públicos seriam apenas o estopim. A anarquia se espalharia, o Brasil se contagiaria, a República cairia. Dizia-se heróis.
e estavam dispostos a tudo. Seu projeto singular de Brasil, um Brasil de pouco acima de tudo. Pouco importavam os meios, desde que os fins, a concretização dos seus desejos partidários fossem realizados. Jair Bolsonaro e todos os que o cercam sabiam disso, conheciam os propósitos e as iniciativas, compreendiam a violência e o alcance das manifestações, frequentavam os mesmos grupos nas redes sociais, estimulavam e alimentavam a rebeldia e a insatisfação, punham deliberadamente mais lenha na fogueira que eles mesmos haviam incendiado. Mas não eram estúpidos. Sabiam que eram remotas as perspectivas de retorno imediato ao poder. Para eles, o projeto era de longo prazo. O 8 de janeiro era uma estratégia para serem absorvidos e se manterem relevantes. E conseguiram um pouco mais adiante voltar ao Planalto, talvez para ficar. Se a insurreição fosse bem sucedida, seus crimes seriam perdoados em nome da pacificação social. Haveria um grande acordo nacional. E a página dos desastrosos 4 anos da gestão Bolsonaro, seus crimes durante a pandemia da Covid-19, suas sabotagens contra o Estado democrático de direito seriam perdoados. O levante popular era a via mais curta para uma anistia para os golpistas. Havia, porém, um detalhe: seria preciso que o levante fosse, de fato, popular, que se espalhasse pelo país, que incendiasse a nação, que fosse o intenso e extenso o suficiente para que as instituições acovardadas se recolhessem, se dividissem e buscassem uma solução, qualquer solução, ainda que ao custo em tudo elevadíssimo de uma aliança com seu principal detrator. Não foi, felizmente, o que aconteceu. O fim da República não compareceu ao encontro marcado. O 8 de janeiro foi limitado. Não eram milhares os seguidores radicalizados. A violência das invasões provocou revolta. A chama do evento cedo se apagou. Não conseguiu se propagar para além da Praça dos Três Poderes. Não durou mais do que 3 horas. De pouco adiantou a omissão premeditada e deliberada da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. De pouco valeram a conivência e a leniência de setores das Forças Armadas. Pouco acrescentou o treinamento, a preparação, a articulação dos manifestantes, de seus instigadores e financiadores. O 8 de janeiro não deu certo. E o feitiço se virou contra o feiticeiro, como se diz no jargão popular no Brasil. Em lugar de extrair da insurreição um salvo-conduto, Jair Bolsonaro nela evidenciou a sua culpa e o seu dolo. Suas estratégias antes difusas ganharam visibilidade e coerência. Seus instrumentos tornaram-se evidentes. Sua participação como principal autor intelectual de longa obra, em vários capítulos, urdida, saiu do silêncio e das sombras e veio para a luz esclarecedora do dia. O capítulo 5 teve por objetivo reconstituir e documentar todos os movimentos e todos os passos dessa articulação que foi, pouco a pouco, descortinada. A partir das oitivas e da análise dos documentos, das investigações conduzidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, pelos depoimentos havidos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelas revelações que nos chegaram à imprensa, há seguramente muito ainda a investigar. O 8 de janeiro não foi um fenômeno pontual, envolveu a estrutura capilarizada, com financiamento difuso e a organização em múltiplas células. Os golpes modernos são multifacetados e multitudinários. Ocorrem nas ruas e nas redes, envolvem civis e militares. Não foi possível, nos 5 meses de duração desta CPMI, compreender o funcionamento de todas as engrenagens que colocaram em movimento a tentativa do golpe de Estado. Mas esperamos sinceramente que o trabalho que aqui fizemos, que as muitas indicações que aqui deixamos, sirvam de base para aprofundamentos e que representem apenas o início dessas investigações. Porque o 8 de janeiro, repetimos, ainda não terminou e é importante que acabe. Por isso, salientamos nessas conclusões a importância de que ponhamos um fim ao radicalismo e de que adotemos todas as medidas para que assaltos ao poder nunca mais se repitam. O primeiro meio é a responsabilidade dos envolvidos. Listamos no capítulo dos indiciamentos todos aqueles
para os quais encontramos elementos bastante de prova de que participaram de forma comissiva ou omissivamente do 8 de janeiro. São mentores, instigadores, executores e financiadores. As evidências colhidas são encaminhadas aos órgãos responsáveis pela persecução penal para que aprofundem e apurem as responsabilidades. A punição dos agentes é a condição necessária para restaurar o equilíbrio, para fazer justiça e para promover a pedagogia da democracia e que não pode dar abrigo a quem pretende destruí-la. Que o Poder Judiciário tenha, com a serenidade do devido processo legal, a altivez para continuar responsabilizando todos os envolvidos na tentativa do golpe de Estado que vimos no raiar de 2023. O segundo meio é a correção das falhas de Estado, que permitiram que o 8 de janeiro ocorresse ou que dificultaram essa investigação. São sugestões legislativas que encaminhamos a este Congresso e também algumas recomendações para os órgãos da administração pública, que o Poder Legislativo e o Poder Executivo saibam como extrair desse fatídico evento as lições corretas, que fortaleçam as instituições de Estado, que promovam a cultura popular, que não tolerem oportunistas que se valem das liberdades fundamentais para dilapidar a própria liberdade. O terceiro meio só pode ser tangenciado. É antes um convite para que a sociedade brasileira, em cada um dos seus mais diversos segmentos, aprofunde o estudo das causas que tornaram o 8 de janeiro possível e que ponhamos as soluções para que este ciclo seja encerrado. Em O Povo contra a Democracia, o cientista político Yasha Mounk propõe 3 remédios contra tentações autoritárias que se revelam aqui pertinentes. O primeiro é a renovação da fé cívica. A dinâmica do ecossistema digital fragmentou o tecido social. O Brasil é hoje um conjunto de ilhas informacionais que não formam um arquipélago. Não há pontes e não há contatos. A convivência é limitada. A discussão submetida à lógica da lacração é superficial. Esse encapsulamento favorece os preconceitos que alimentam o medo, que nutre o ódio. Precisamos nos reaproximar um dos outros, reaprender a conviver com a diversidade, a tratar a diferença como um direito e a pluralidade como riqueza. Só assim poderemos resgatar as bases morais que sustentam a democracia e construir uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo fundamental e própria razão de ser da República Federativa do Brasil. O segundo remédio é o novo modelo de bem-estar social. A radicalização e os extremismos derivam da frustração e do ressentimento provocados pela estagnação econômica. É preciso criar um modelo que proteja todos os brasileiros, aos que estão fora do mercado de trabalho e aos que estão dentro dele, que incentive empresas a contratar, em vez de demitir, e que dê aos cidadãos a rede de apoio de que precisam para correr riscos economicamente benéficos para todos. O Brasil precisa voltar a crescer, precisa erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Precisa voltar a oferecer perspectivas a ser, como todos acreditamos que seja, o melhor lugar para habitar na Terra. O terceiro remédio é banir essa versão exclusivista e supremacista do nacionalismo que circula entre os bolsonaristas. O Brasil é a pátria de todos, independentemente da origem, da raça, do sexo, da cor, da idade, da religião, da orientação política, de qualquer forma de discriminação. A nossa ideia de Brasil não pode estar acima dos valores universais da vida, da liberdade, da segurança, do bem-estar, da igualdade e da justiça. Em um só conceito, não pode estar acima da dignidade da pessoa humana. O Brasil é exatamente o nosso instrumento, o instrumento de todos nós brasileiros e de todas nós brasileiras para a realização destes valores. E estes valores não concernem apenas aos brasileiros, mas a todos os seres humanos que merecem ser acolhidos em sua pluralidade, que merecem ser incluídos em sua diversidade, que merecem ser respeitados em sua integridade. O nacionalismo, o patriotismo não podem ser instrumentos de exclusão e de intolerância. Não podem ser a casa do preconceito e do ódio. Tem que voltar
tem de voltar a ser os meios pelos quais podemos construir uma sociedade fraterna, uma sociedade aberta a todos, sem distinção. Vocês estão com os encaminhamentos? Eu quero fazer aqui, presidente, só um adendo. Se tiver riscado, para não ler, só ler o título em redondo. Pronto. Como é que é? Como é que é? Aqui são 15 aperfeiçoamentos de recomendações, e se tiver só o título, só ler o título. Tá. Os outros Tá. Nós fizemos, presidente, aqui nós fizemos um encaminhamento acerca de projetos, de propostas e encaminhamentos consignados no final deste relatório. Então, nós, dentre vários pontos, nós apresentamos, para além de aperfeiçoamentos legislativos, apresentamos inclusive algumas propostas, elencamos alguns projetos de lei que já haviam sido apresentados aqui no Congresso Nacional e que apenas solicitamos para que eles fossem, na verdade, colocados como prioridades, não é, dentro da pauta do Congresso Nacional. Dentre eles, por exemplo, a necessidade de vedação ao financiamento público de pessoas jurídicas envolvidas em cenário antidemocráticos. E aí seria através da apresentação do projeto de lei complementar que veda a concessão de crédito por instituição financeira pública a pessoa jurídica cujo sócio administrador, sócio majoritário ou sócio controlador tenha sido condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato antidemocrático e veda a sua participação em licitações ou de execução de contratos. Um outro ponto também foi acerca da necessidade da criação da memória democrática, o Dia Nacional de Defesa da Democracia. Um fato injustificável e surpreendente. O Brasil não conta em seu calendário oficial até hoje com uma data institucional de defesa da democracia, como, aliás, já ocorre em vários países do mundo, né? O tema, apesar de ser central em nossa história, ficou diluído em outras datas comemorativas, como a da independência e da proclamação da República, só para ficar nas consideradas aí mais importantes. A democracia passou a se constituir na maior simbologia do nosso país, que experimentou ditaduras dolorosas, e assim deve ser um valor a ser celebrado com exclusividade para além das efêmeras, de algumas efêmeras, não é? E aí ele faz referência aqui algumas outras atividades que são gloriosas, como da independência e da proclamação da República. Eventos mais recentes e o próprio surto golpista que culminou com o 8 de janeiro de 2023 jogam mais luz nesse projeto que ora apresentamos. O 25 de outubro, quando ocorreu o covarde assassinato do jornalista Vladimir Herzog, quando ocorreu o assassinato covarde do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-COGE em São Paulo, já é comemorado informalmente em todo o país como o Dia Nacional da Democracia, inclusive com sessões realizadas no Senado Federal e referido em alocuções do próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Democracia pressupõe Estado de Direito, liberdades, tolerância, respeito, diálogo, bem como a abominação da tortura, do ódio e da perseguição política. Tais valores precisam ser lembrados de forma institucional. Aí, nesse sentido, apresenta-se então um projeto de lei que cria o Dia Nacional de Defesa da Democracia, que passa a ser comemorado no dia 25 de outubro. Uma outra recomendação importante é a necessidade de fortalecimento da educação para e pela democracia, portanto, envolver as nossas crianças e adolescentes em relação a esse debate democrático. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida que precisa estar introjetado na alma da cidadania de cada pessoa como uma fortaleza intransponível. Para se obter essa dimensão segura, a educação e a formação são instrumentos insubstituíveis. Sugerimos que os poderes republicanos se unam e debatam a adoção de uma ampla política pública de educação para a democracia, nos ambientes formativos e na educação básica, como reconhecem várias entidades civis. A cultura cívica, a cidadania tem sido
ainda muito negligenciadas. Urge que se fortaleçam entre os cidadãos e o pensamento reflexivo e o engajamento democrático, tendo como principal documento de referência a Constituição de 88, uma das mais avançadas do mundo. Nesse sentido, em contribuição entregue a esta comissão no dia 16 de outubro de 2023, a Organização da Sociedade Civil Pacto pela Democracia bem afirmou que nos ambientes formativos e na educação básica, a cultura cívica e cidadã tem sido cada vez mais negligenciada, proporcionando um terreno fértil para a disseminação em larga escala das notícias falsas. Esse cenário desfavorável foi um dos principais impulsionadores dos discursos de ódio e radicalismo que culminaram nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Acrescenta ao pacto que, assim, é importante que o Estado brasileiro promova em todos os níveis educacionais um fomento amplo e permanente à educação cidadã e midiática, com o objetivo de formar cidadãos que se engajem de forma ativa na democracia, estimulando pensamento reflexivo e a capacidade de disseminar pensamento refletivo e a capacidade de discernir informações verídicas de informações para que todos e todas entendam a importância da defesa e do aprimoramento da democracia. Para tanto, propõe o pacto que se proceda à construção de um processo amplo e participativo que envolva a sociedade civil e todos os poderes e em todas as esferas para a definição de uma política pública de educação para a cidadania, a formulação e implementação de programas de literatura informacional midiática e digital em todos os níveis de educação que devam ser fomentadas pelos governos e pelas plataformas digitais. Esses programas e ações devem fomentar o fortalecimento da confiança nos meios de comunicação, incluindo os regionais, e o acesso à leitura de modo a estimular competências digitais, raciocínio lógico e reflexão crítica. Endossamos aqui, neste momento, todas as ideias externadas pelo Pacto da Democracia, na medida em que valorosas para a criação de uma verdadeira cultura democrática do Brasil, para que atos como o dia 8 de janeiro de 2023 sejam nada mais do que uma mancha escura em nossa história e não um perigo latente. No mesmo sentido, também é fundamental que a educação em direitos humanos envolva a memória e a verdade como pilares de uma sociedade que não nega seu passado, mas o reconhece sem mediações. Nesse sentido, recomendamos uma maior disseminação do relatório final da Comissão da Verdade nas escolas e nos currículos de educação em direitos humanos. Por fim, ainda no tocante ao assunto de necessário aperfeiçoamento do sistema educacional, é importante que enfrentemos o tema do extremismo no ambiente escolar, do radicalismo, que infelizmente acaba se desdobrando em atos terroristas. E vou destacar, presidente, ainda mais a necessidade da criação da memória democrática, o Dia da Resistência Democrática e o Memorial da Democracia Federal. Nesse sentido, nós apresentamos alguns projetos, algumas propostas, inclusive, dentre elas, eu vou apenas destacar aqui, presidente, está aqui. Estes foram os parágrafos. Pronto, nós temos, na verdade, nós já apresentamos aqui o projeto de lei número 79 de 2023, que inclusive foi de nossa autoria, que cria exatamente o Dia da Resistência Democrática, tornando o dia 8 de janeiro o Dia da Resistência Democrática, numa demonstração, não há dúvida nenhuma, pedagógica para todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, criar dentro das imediações do Congresso Nacional uma memória democrática, como já existe, inclusive, em outros parlamentos pelo mundo afora, demonstrando claramente o nosso comprometimento com o Estado democrático de direito, né? Para isso, precisamos apresentar um PRS, né? E aí, na verdade, já até apresentamos o PRS, que é de número 97, para que possa tramitar na Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal e outras comissões mais atinentes, e aí possamos, então, criar esta memória. Por fim, eu faço referência a 3 projetos de lei, pedindo que eles, na verdade, possam caminhar de uma forma mais intensa, que trabalham, primeiramente, antes de falar dos projetos,
que é a derrubada aí do veto, né, que ele data de 2021, deputado Rubem Júnior, e ainda nós não conseguimos, na verdade, colocar esse veto em apreciação para que nós possamos, de fato, derrubar, que trata de comunicação enganosa em massa, que é promover, financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação, de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídico e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral, que estabelece uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Então, o nosso pedido é que esta proposta, de fato, ela possa ser aprovada, ou melhor, que nós possamos, de fato, derrubar este veto. E, por último, agora sim, nós fazemos referência... Cadê os números dos projetos? Há 3 projetos de lei. O projeto de lei que já está na Câmara dos Deputados e que é de autoria do senador Alessandro Vieira, que trata da questão das fake news, que é o PL das fake news, de número 2630, pedimos agilidade para que ele possa caminhar na Câmara dos Deputados. Um projeto de autoria da deputada Jandira Fegali, que trata sobre a questão de direitos autorais e remuneração, que compreendemos ser importante na perspectiva dessa questão da defesa da cultura. E, por fim, o projeto do presidente Pacheco, que apresentou agora recentemente, que é um número, já pego aqui o número, que trata sobre a inteligência artificial, que é uma grandiosa necessidade de iniciarmos esse debate aqui, considerando de fato o avanço das tecnologias. Então, de uma forma resumida, são esses os nossos encaminhamentos. E agora sim, presidente, esta CPMI e este relatório não teriam sido possíveis sem o empenho de muitas e muitos que cumpriram um papel a quem, portanto, devo agradecer neste momento aos parlamentares aqui presentes, deputadas e deputados, senadoras e senadores, aos membros, portanto, de todos desta comissão independente de questões político-partidárias, a minha assessoria, a todos que estão aqui, que estiveram passando, inclusive, algumas noites de sono juntamente conosco aqui no nosso gabinete, aos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aos servidores que nos foram cedidos de outros órgãos da União, como a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, ao Banco Central, à Receita Federal, ao Tribunal de Contas da União. Eu agradeço, de fato, profundamente. Quero também agradecer, já falei, aos servidores cedidos pelo próprio Senado Federal, da consultoria, que estiveram dedicados, independentemente de horário, passaram a noite, saíram ontem do gabinete, já hoje, 2 horas da manhã, servidores de carreira da casa, profissionais concursados, que independentemente de horário, ficaram entregues, na verdade, a este relatório. Eu também quero agradecer de forma muito especial os internautas que nos acompanharam e também enviaram cópias de documentos, de postagem nas redes sociais, sobretudo numa contribuição importante em relação à questão do gabinete do ódio. Eu quero cumprimentar e agradecer de forma muito especial a todos os profissionais da imprensa, dos meios de comunicação de massa do Brasil que acompanharam os nossos trabalhos, aos membros da sociedade civil organizada, que sempre agregaram esforços para que conseguíssemos o melhor trabalho possível, e, claro, aos milhares e milhões de brasileiros e brasileiras que nos acompanharam pelas mídias e também nos apoiaram. Uma homenagem especial Augusta, Jandira, Duda e a todas as demais, que a senadora Damares, a Soraya, que também está aqui, a Laura, e quero fazer um recorte à senadora Damares, que, não obstante as nossas divergências político-partidárias, sempre nos tratou com muito respeito, inclusive nos debates internos dentro do colegiado da bancada feminina no Senado Federal. Fica aqui, senadora, o meu respeito e a minha gratidão pela forma cortês e a forma como Vossa Excelência várias vezes se dirigiu aos trabalhos dessa relatoria. Eu queria agradecer também a Soraya, me ajudem mais as demais mulheres que não estão aqui presentes, a Amanda, a todas as demais mulheres, que não estão aqui presentes, mas eu gostaria que vocês Eu já falei, fiz uma homenagem a Damares. E quero agradecer,
fazendo uma homenagem muito especial a todas as mulheres do meu Brasil, de todos os rincões da nossa nação brasileira, as mulheres ribeirinhas, as mulheres profissionais, as mulheres estudantes, as mães e filhas deste país, as mulheres do meu Nordeste, fortes e aguerridas. Eu gosto de dizer meu é nosso, né? Porque tem muito a ver com a minha vida, com a minha história de resistência, de luta e de superação. O povo nordestino, como eu disse, é força, é garra, e não há dúvida nenhuma, de lá temos grandes soluções para o nosso país. Então, as mulheres do nosso Nordeste, os quais tivemos a honra e a imensa satisfação de representar como relatora desta CPMI, não obstante os ataques e provocações que sofri ao longo desses 5 meses de trabalho, infelizmente, aqui nesta comissão. Também quero fazer uma homenagem às mulheres parlamentares do Brasil, em todas as unidades da federação, que têm que lidar diariamente com a postura daqueles que acreditam ser espaço das casas legislativas uma exclusividade da ação masculina, Jandira. A CPMI, que agora se encerra sem dúvida, é uma das mais importantes da história do Congresso Nacional, porque concerne, em última análise, a nossa própria existência como Estado democrático de direito. A todos e a todas, o meu muitíssimo obrigada. Muito obrigada, presidente.